O bicho está pegando em Brasília e também agora no mundo. Você vai entender tudo nesse noticiário que começa agora. Então já se inscreve no canal, habilita o sininho e já vem comigo aqui, pessoal, que a gente já começa com a imprensa internacional repercutindo o voto de Alexandre de Moraes no julgamento de Bolsonaro. Exatamente isso. A gente tem aqui o jornal Eu País, que descreveu Moraes como famoso juiz, enquanto o The Guardian mencionou condenação inevitável. Pessoal, não está nada boa, né, essa visão ao redor do mundo aí do julgamento do Bolsonaro, né? Então tem várias capas aqui de jornais, né? Então, num outro jornal que fala no América, né? O juiz Moraes pode condenar Bolsonaro por liderar uma tentativa de golpe. Jornal Clarim, na Argentina, momento chave no juízo a Jair Bolsonaro. O primeiro juiz em votar declara culpado de golpismo, né? Então, vários jornais aqui, o The Guardian, né? 2 juízes de 5 votaram para condenar Bolsonaro no julgamento, né? Então, a gente vê que diversas capas de jornal tomou o mundo, né? Então, o Washington Post, né? O Superior Tribunal Federal do Brasil, né? Perto de dar um veredito no julgamento do Jair Messias Bolsonaro, tá? Então, pessoal, a imprensa internacional repercutindo demais ontem o julgamento do Bolsonaro e os outros 7 réus aí do STF por envolvimento no plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022. Né? O The Washington Post destacou o voto aí do relator, do Alexandre de Moraes, pela condenação do Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu um passo mais perto de conhecer seu destino, publicou o jornal. O ministro Alexandre de Moraes, que supervisiona o caso, é considerado inimigo pelos apoiadores de Bolsonaro, afirmou que o político de direita que governou o Brasil entre 19 e 22 era líder de uma conspiração golpista e de uma organização criminosa e ainda votou a favor de sua condenação, né? O jornal El País descreveu Moraes como famoso juiz, né? E pontuou que o relator afirmou que o Bolsonaro era líder de uma organização criminosa cujo propósito era restringir a atuação do judiciário para burlar o sistema de freios e contrapesos. Me diz aí, pessoal, nos comentários o que você acha, né? Se o Bolsonaro for considerado culpado pelos crimes, como liderar uma organização criminosa armada, dar golpe de Estado e tentar violentamente abolir a democracia brasileira, ele será condenado até 43 anos de prisão. Vamos ver, pessoal, se isso aqui vai colar, se esse julgamento vai colar mesmo, né? Se o Trump vai aceitar isso, tá? Então, vamos me dizer aí nos comentários o que você acha. Pessoal, próxima notícia aqui, tá? A gente vê aqui o governo, né, o Lula aí, avaliando que o Tarcísio ultrapassou a linha, né? O Tarcísio, agora domingo passado, aqui em São Paulo, né, ele simplesmente chamou o Moraes de ditador e tirano. Vamos ouvir aqui a matéria da Tarcísio de Globo Freitas, News. ontem nessa manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, chamou o ministro Alexandre de Moraes de ditador e falou em tirania do Supremo Tribunal Federal. É importante a gente contextualizar, Júlia, lembrando que o governador de São Paulo, cada vez mais, ele vem radicalizando as suas ações, as suas manifestações, o seu discurso e cada vez mais parecido com o tom utilizado pelo Jair Bolsonaro, que muitas vezes no próprio 7 de setembro atacou o Supremo Tribunal Federal e
e também as instituições. Então não dá para falar que houve uma inflexão do Tarcísio, mas sem dúvida há um diagnóstico geral do governo, a oposição, de que foi um salto no discurso do Tarcísio no sentido de uma radicalização. Conversei com muita gente do governo, da oposição, para entender a leitura que todo mundo está tendo sobre essas declarações, e no governo o que eu ouvi é que o Tarcísio, né, na visão de ministros e de líderes governistas no Congresso, o Tarcísio fez mais um gesto para atrair o bolsonarismo e se viabilizar como candidato à presidência no ano de 2026. Você acha isso, pessoal? Você acha isso que ele está falando aqui, que o Tarcísio, né, decidiu peitar Alexandre de Moraes para ganhar o apoio dos bolsonaristas? Né? Ou você acha que realmente chegou a um ponto que já não tem mais o que fazer, não tem para onde fugir, que a pessoa tem que se posicionar mesmo? Dessa vez, ele acabou escalando demais, passou do ponto, se arriscou. E aí tem duas teses entre os governistas. Tem gente que acha que foi tudo calculado e tem gente que acha que o Tarcísio acabou se empolgando demais no meio ali da manifestação, acabou extrapolando as palavras. Mas há uma visão também que é melhor assim, que as pessoas saibam como o Tarcísio pensa, até para o governo conseguir fazer a disputa política. Do lado da oposição bolsonarista, eles estão comemorando. Eu ouvi de fontes ali, de líderes da oposição, que finalmente o Tarcísio está falando a mesma língua do bolsonarismo. Essas fontes citam o contexto dessas declarações. Então, na manifestação tinha muita gente, inclusive carregando cartazes, cobrando um posicionamento do Tarcísio contra o Alexandre de Moraes. E o que eu ouvi também é que no reservado, nas conversas ali de bastidores com o pessoal da oposição, o Tarcísio já vinha se queixando do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo não faz nenhum gesto, né, sem citar qual é esse gesto, mas nenhum gesto para apaziguar o país, enfim, para pacificar a relação com o bolsonarismo. O gesto seria retroceder, né, pessoal? Vendo que os Estados Unidos já sancionou Alexandre de Moraes e agora irá pelos outros ministros. Com certeza, Flávio Dino, que votou pela condenação do Bolsonaro, já está na lista. Ele, Tarcísio, que sempre foi tido como alguém com uma boa interlocução com o Supremo Tribunal Federal. Conversei também, Júlia, com um aliado de centro do Tarcísio de Freitas, que explicou o seguinte, que o Tarcísio vinha apanhando dos dois lados, do bolsonarismo, dos filhos do Bolsonaro e da esquerda, do governo Lula. E que com esse gesto de ontem, com essas declarações ontem, ele acaba se apaziguando com o bolsonarismo e fica com ataques só de um lado. Então, naquela linha de que é ruim combater dois inimigos ao mesmo tempo, o Tarcísio acabou escolhendo enfrentar apenas o governo, enfrentar apenas a esquerda, se apaziguando com o bolsonarismo. No Supremo Tribunal Federal, muita reação, muito incômodo, claro, com essas declarações. Ontem mesmo, logo depois dessas declarações do Tarcísio, o Gilmar Mendes fez uma postagem e hoje foi a vez do presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso. Vamos destacar aqui a nota que foi enviada pelo Barroso. Barroso, que está em missão oficial na França, disse que não gosta de ser comentarista de fato político do dia e que está aguardando o julgamento para se pronunciar em nome do Supremo. A hora para fazê-lo é após o exame da acusação, da defesa e a apresentação das provas, para saber quem é inocente e quem é culpado. Processo penal é prova, não disputa política ou ideológica. E agora... E vencemos o bolsonarismo, né? É isso aí. Está super isento, né, o Barroso. A gente destaca aqui o posicionamento do ministro Gilmar Mendes, talvez mais duro até do que o presidente da Suprema Corte. Ele disse que não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Disse ainda Gilmar Mendes que o Brasil realmente não aguenta mais, são as sucessivas tentativas de golpe que ao longo de sua história ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme. Crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão e até há uma avaliação de outros ministros do Supremo que esse posicionamento do Gilmar Mendes resume bem o espírito da Suprema Corte após essas declarações do Tarcísio de Freitas. Será mesmo, pessoal? Me conta nos comentários o que você acha. Chegou até aqui no vídeo, curte o vídeo para aumentar a divulgação desse vídeo. Né? Não se esquece de verificar, não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, habilita o sininho. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.